Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista com Rodrigo Capês, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Ele fala sobre violência doméstica. Muitas vezes a mulher não tem consciência de que está sendo vítima de um ato de violência doméstica. Por quê? Para ela é algo normal ser tratada daquela forma. Além da entrevista, o programa vai mostrar a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, uma reportagem sobre o Tribunal do Júri e ainda as últimas notícias do CNJ. O Brasil ocupa o 5º lugar na lista dos países onde mais acontecem feminicídios, segundo o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. E a maioria desses crimes é cometida por companheiros ou ex-companheiros das vítimas, que muitas vezes já eram ameaçadas ou agredidas constantemente. Eu só chorava. Ele parou o carro no meio do matagal e falou: desce, que agora eu vou te matar. E eu desci e ele me deu 2 tiros. Na cabeça? Na cabeça. Natália sobreviveu, venceu o medo, denunciou o ex-companheiro, ciumento e possessivo, e se transformou em militante contra a violência doméstica. Vou em muitos locais contar a minha história para outras mulheres que às vezes também estão com agressor ou estão passando pelo procedimento de dependência afetiva, que acha que é amor, mas não é amor e é mais uma dependência realmente do agressor, por pensar que não vai conseguir sair do relacionamento porque ele não sobrevive sem ele, não vai conseguir ter outra pessoa, e isso já é uma dependência afetiva. Só que para a mulher conseguir detectar isso é muito difícil. Socorrer mulheres em situação assim de risco e ampliar a eficiência da Lei Maria da Penha é o principal objetivo do programa Justiça pela Paz em Casa, promovido pelo CNJ. O Conselho estimula iniciativas que ofereçam atendimento integrado e completo às mulheres vítimas de violência. É o que faz a 38ª Delegacia de Polícia de Brasília. Aqui, em salas especiais, com espaço inclusive para crianças, pessoas treinadas de várias áreas dão todo tipo de atendimento. Todas são voluntárias, a maioria profissionais da Universidade Católica de Brasília. Aqui, então, quando a mulher chega, ela tem um problema com os filhos, ela vai ter o serviço social e o conselho tutelar. Ela tem algum problema que ela não sabe como resolver na questão jurídica, ela já vai ter o atendimento da advogada que vai orientar, já vai preparar as ações, ela já vai ter a psicóloga que já vai atendê-la. Aqui tem um consultório de psicologia, ela tem efetivamente uma sessão. Então, assim, todas as demandas da mulher emergenciais são atendidas e resolvidas no ato do registro da ocorrência. O primeiro passo é o atendimento psicológico. Elas vêm fragilizadas, elas vêm muitas vezes com uma autoestima baixa. E o meu papel é, na própria narrativa delas, encontrando meios que a fortaleçam. Em seguida, é hora da orientação jurídica para dar substância à ocorrência policial. A gente tenta extrair dela o que realmente é fato e direito, o que pode ser criminalizado, o que é um tipo penal, e aí a gente conversa com ela, colocando ela mais em sintonia com o que ela vai falar na ocorrência. Depois do registro da ocorrência, se preciso, entram em ação uma assistente social e uma representante do Conselho Tutelar para apoiar os filhos dessas mulheres. O caso segue para as mãos de um juiz, mas antes mesmo de qualquer decisão, a delegacia já oferece outro serviço que pode mudar radicalmente a situação dessas mulheres. São cursos para a formação profissional. Nesta sala, também em Brasília, mas fora da delegacia, funciona uma oficina de patchwork, juntando retalhos, juntando pedaços e pedaço por pedaço. Elas aprendem a fazer objetos que têm algum valor, que vão dar a elas renda, mas principalmente elas aprendem a costurar, a amarrar, a reconstruir as próprias vidas. Este outro curso, financiado e organizado por empresas parceiras da delegacia, forma atendentes para o setor de serviços e para o comércio.
Luciene passou pelo curso e já foi contratada por uma rede de lanchonetes. Uma trajetória difícil, mas com uma grande recompensa. Depois que ele foi embora, eu fui pra rua com os meninos, catei latinha, catei pedra, papel, fui vender. Os 3 primeiros meses foram muito difíceis, mas depois a gente se estabilizou. Foi bem mais fácil, eu consegui respirar, consegui reconhecer o meu valor, consegui uma autoestima que eu nunca tive. A delegada Grace, principal responsável pelo sucesso do projeto, lembra que tudo é resultado da parceria do poder público com empresas e a Universidade Católica. Se houver um controle estatal mesmo, o controle está sob a responsabilidade da 38ª Delegacia. Se esse controle for feito, não tem por que temer. Não tem por que não correr e dispor de uma ajuda que é tão salutar e que está aí a sociedade agradecendo, as coisas acontecendo, né? Então é a própria realidade que se impõe mostrando que dá certo. A sociedade civil não tem contato com essas pessoas sozinha e o poder público não tem condição financeira de arcar com esse tipo de demanda. Então, quando se une esses dois entes num trabalho, eu tenho percebido que realmente tem trazido mudanças e mudanças rápidas. O caminho para dar certo depende também da coragem individual. E quem deu a volta por cima oferece conselhos. O que eu diria para outras mulheres é o seguinte: levanta a cabeça, abra os olhos e abra a boca. Levanta a cabeça para poder se manter em pé. Abrir os olhos para ver o que está ao seu redor, porque tem um monte de gente querendo te ajudar, que pode te ajudar, que você não está enxergando. E abrir a boca é pedir socorro. Julgar mais crimes de violência doméstica ou de feminicídio é uma das estratégias do CNJ, do Poder Judiciário, para este ano. Essa meta foi aprovada no último Encontro Nacional do Poder Judiciário em dezembro do ano passado. Eu conversei sobre isso com o doutor Rodrigo Capês, juiz auxiliar da presidência do CNJ. O CNJ dedica bastante atenção à questão da violência doméstica. Por quê? A violência doméstica é um fenômeno transversal, ou seja, ela independe de classe social, de raça, de condição econômica. A violência doméstica é um fenômeno que atinge a sociedade como um todo. Só isto por si só já seria suficiente para chamar a atenção do Poder Judiciário e, evidentemente, para chamar a atenção do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos 2 focos. O primeiro foco é a prevenção, evidentemente, procurar impedir que aconteça um ato de violência doméstica. E o segundo foco é o que fazer uma vez ocorrido um ato de violência doméstica. Então, neste plano geral do CNJ, nós temos uma preocupação com a capacitação dos juízes que atuam com esta matéria. E antes da atuação do juiz, é preciso pensar na prevenção. Como é que se faz prevenção de violência doméstica? É preciso, desde cedo, com educação, com ações educativas junto às escolas, incutir essa valorização, o respeito à mulher, o respeito ao gênero, a tentativa de erradicação desta cultura de dominação, de subjugar uma mulher. E como a mulher pode perceber quando está em perigo? Muitas vezes a mulher não tem consciência de que está sendo vítima de um ato de violência doméstica. Por quê? Para ela é algo normal ser tratada daquela forma. E é esta visão que precisa ser mudada, através de campanhas. A ideia do presidente do Conselho Nacional de Justiça é que nós nos foquemos em campanhas de educação, de prevenção, de alerta, para que a mulher seja conscientizada do que são esses atos de violência doméstica. Atos de violência doméstica não são somente aqueles espancamentos extremos, evidentemente. Muitas vezes, e este é um dado muito relevante, é a escalada da violência. Então, começa com o tapa, é o soco, e esta violência vai se intensificando. No próximo bloco, o doutor Rodrigo Capês fala um pouco mais sobre o combate à violência doméstica. O CNJ usa ou pretende usar um formulário que detecta a possibilidade, o risco de uma mulher ser vítima de violência doméstica. Que formulário é esse? Este é um dos grandes projetos da atual gestão
do Conselho Nacional de Justiça, da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Ainda não existe no Brasil um formulário nacional de avaliação de risco. O que nós temos são experiências isoladas. No Distrito Federal há uma experiência bem exitosa com a aplicação dos formulários de avaliação de risco, mas o que nós queremos, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, é criar e instituir um formulário nacional de avaliação de risco. O que significa isso? Este formulário tem a intenção de detectar qual é a probabilidade de ocorrer um novo ato de violência doméstica. Então, aconteceu um ato de violência doméstica, a vítima procura o atendimento especializado, vai à delegacia registrar uma ocorrência. Lá, um avaliador, devidamente treinado para isso, fará uma entrevista com esta vítima, para identificar todos os fatores de risco de ocorrer um novo ato de violência doméstica. E, a partir desta avaliação, você tem como quantificar o risco ao qual aquela vítima está exposta. Se o risco é baixo, se o risco é médio ou se o risco é elevado de acontecer uma lesão grave ou até mesmo um feminicídio. E quais são as perguntas que se faz no formulário? Atualmente em Portugal, por exemplo, que é um modelo no qual nós estamos nos baseando, são 20 questões que são formuladas. Se exatamente a escalada da violência, se houve a escalada da violência, se há ciúme excessivo, se há perseguição, se já houve descumprimento de medidas anteriormente impostas pela justiça em favor daquela vítima. E para que serve este formulário de avaliação de risco? Em primeiro lugar, para conscientizar a vítima do grau de risco ao qual ela está exposta. Segundo, elaborar um plano de proteção para a vítima, um plano de segurança para ela. Isso vai orientar o trabalho do agente policial. É isso. E aí, em coordenação com a rede, olha, essa vítima precisa ser levada para uma casa-abrigo. Ela não pode mais voltar para casa. O risco é tremendo de acontecer um feminicídio. Precisamos cuidar das crianças, imediatamente alocar essas crianças em algum lugar, exemplificativamente. E terceiro, subsidiar a atuação da justiça criminal. A justiça criminal vai precisar intervir. Ora, eu vou ter que aplicar uma medida cautelar proporcional ao risco que eu identifiquei. Existem inúmeras medidas protetivas em favor da vítima. A proibição de o agressor se aproximar, a proibição de o agressor manter contato com a vítima ou seus familiares por qualquer meio, por e-mail, telefone, WhatsApp, banir qualquer tipo de contato, proibir eventualmente visitas aos filhos. Então, há um crescente de medidas que podem culminar na prisão. Vocês têm uma noção real da eficiência do formulário? Hoje o que acontece é algo um pouco empírico, um pouco experimental na maioria das vezes. Vai da sensibilidade da autoridade policial, de fazer as perguntas que lhe pareçam adequadas, mas muitas vezes perguntas relevantes podem ficar de fora desta avaliação. Então, o primeiro passo é estruturar esse formulário de avaliação de risco. Depois, criar projetos piloto. Porque a receita para o fracasso é elaborar isto e já imediatamente aplicar no Brasil inteiro. Precisamos fazer uma experiência, testes com esse formulário para ver os acertos e os desacertos. E a partir disso, expandir para o Brasil todo. E a nossa intenção é que este ano ainda nós consigamos implementar o formulário, implementar os projetos piloto e já ter isto expandido para todo o Brasil. E quais são os próximos passos que o CNJ deve dar para implementar essas políticas? O ministro Dias Toffoli instituiu um grupo de trabalho dentro do CNJ, presidido pelo ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, para a elaboração deste formulário de avaliação de risco, que contará com a participação de juízes especializados no trato da violência doméstica. Então, o próximo passo agora é nós formatarmos este formulário. Depois, em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público, determinarmos a sua implementação em projetos piloto e aí, a partir do êxito dessa experiência, expandirmos. Então, o passo agora, em que fase nós estamos? Nós estamos na fase da elaboração, da formatação deste formulário. Claro, não partimos do zero, porque nós temos as experiências internacionais e temos também a experiência de vários tribunais que já instituíram localmente
formulários de avaliação de risco. Dr. Rodrigo Capês, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a honra da oportunidade. E agora, veja como foi a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A ideia surgiu em 2013, no Paraná, para controlar o número da população carcerária e o cumprimento das penas. Deu tão certo que o Conselho Nacional de Justiça resolveu implantar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado em todos os tribunais brasileiros. O diferencial do sistema é ele conseguir fornecer ao juiz, de uma maneira automática, todo esse controle dessa população carcerária. Benefícios que estão para vencer, progressões de regime. Então, o juiz que antes fazia todo esse trabalho de uma forma manual, eu mesma já calculei benefício na ponta do lápis, ele tem isso fornecido pelo próprio sistema de uma forma automática. O sistema já está funcionando em mais 4 estados. Minas Gerais é um deles, de onde a juíza Bárbara Nardi veio para ajudar na implementação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eles mesmos ficaram impressionados com essa possibilidade deles inserirem documentos qualquer momento do dia, seja feriado, sábado, domingo, se lembrar, olha, eu não inseri o documento, está lá, pode inserir em tempo real, já entra no processo para o juiz. A ideia é fazer apenas um cadastro nacional por sentenciado. Aqui, por exemplo, são 15 condenações de apenas uma pessoa, que serão transformados em um processo eletrônico. Atualmente, uma vara que hoje tenha 50 mil guias de execuções físicas, terá, depois da unificação das informações, cerca de 16 mil processos eletrônicos. Atualmente, quando nós declinamos a competência e o processo precisa ser remetido para outro estado, a chegada desse processo, essa tramitação de retirar o processo de um estado para outro, pode demorar de 1 semana a 10 dias, a depender do lugar. Existe um trâmite burocrático que, com o CEU, vai deixar de existir. Com apenas um clique, o magistrado pode remeter um processo de um estado para o outro em questão de segundos. A expectativa do CNJ é de que o sistema unificado esteja funcionando em todos os tribunais brasileiros até o final desse ano. No próximo bloco, vamos ver uma reportagem sobre o Tribunal do Júri. O Link CNJ está de volta e mostra agora as notícias do Conselho Nacional de Justiça. Membros do CNJ e magistrados se reuniram com representantes da delegação da União Europeia para discutir temas como igualdade de gênero, racismo e violência doméstica contra a mulher. O grupo debateu a possibilidade de intercâmbio de conhecimento em relação a temas de interesse comum, como a capacitação de juízes e de agentes públicos envolvidos com o enfrentamento da violência contra a mulher. A conselheira do CNJ, Daldice Santana, ressaltou que a capacitação dos juízes é fundamental para que a justiça possa avançar. Ela disse que o CNJ quer que os cursos oferecidos pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, prepare o profissional para essa realidade e que os cursos sirvam para conscientizar os juízes. Durante a reunião, o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Rodrigo Capês, envolvido com o desenvolvimento do Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida, FRIDA, em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público, alertou para a necessidade de aplicação do questionário em um projeto piloto antes da replicação em todo o país. A violência doméstica contra a mulher tem sido debatida pelo CNJ desde 2007, por meio da Jornada Maria da Penha e do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. São várias as ações institucionais com o objetivo de ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. No 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário em 2018, os tribunais de justiça aprovaram a Meta 8, que prevê em 2019 esforço dos juízes para identificar e julgar metade dos casos pendentes de julgamento relacionados a feminicídio, distribuídos até dezembro de 2018. E 50% dos casos sem julgamento relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, distribuídos no mesmo período. 28 de janeiro de 2004, zona rural de Unai, Minas Gerais. 3 fiscais do Ministério do Trabalho e um motorista são assassinados a tiros. Eles combatiam o trabalho escravo na região e já tinham sido ameaçados de morte.
9 anos depois dos crimes, os 3 atiradores, os 3 pistoleiros envolvidos foram presos e condenados. Os fazendeiros Norberto e Antério Mânica, irmãos, foram considerados mandantes e também condenados. No fim do ano passado, Norberto assumiu ter sido o único mandante, por isso Antério terá novo julgamento. A chamada chacina de Unai chocou todo o Brasil e foi notícia em todo o mundo. Por isso mesmo, o dia 28 de janeiro, data dos assassinatos, passou a ser considerado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Apesar do combate, o trabalho escravo persiste. Desde 1995, 50 mil pessoas foram resgatadas no país em condições análogas à de trabalho escravo. O Conselho Nacional de Justiça mantém a preocupação com esses crimes e, por isso, restabeleceu o Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho Escravo. Na semana que vem, você vai ver as ações do CNJ para esse enfrentamento. Vamos ver agora mais uma reportagem especial da série O que é a Justiça e como ela funciona. O assunto de hoje é o Tribunal do Júri. Aos 27 anos, este rapaz sentou no banco dos réus pela 4ª vez. Agora, pelo crime de homicídio. O caso foi para o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri está previsto na Constituição Federal. No Brasil, existe desde 1822 para julgar crimes contra a vida, como, por exemplo, homicídio e infanticídio. Os 7 jurados decidem se o réu é culpado ou não. E depois, o juiz define a sentença. São 25 jurados. Os que sobem na tribuna são apenas os sorteados. É o chamado Conselho de Sentença. Eles ouvem o depoimento das testemunhas e do réu. O acusado responde aos questionamentos da defesa e do promotor de justiça. A acusação é de que o senhor, juntamente com o Ítalo, vou perguntar sobre ele, teriam aí matado o Luan. Essa acusação, ela é verdadeira? Não, senhor. Estão acusando o senhor por quê? A que o senhor atribui essa acusação que chegou aí até o nome do senhor? Não sei. Desconhece qualquer razão. Cabe somente ao Ministério Público iniciar uma ação penal contra uma pessoa diante da existência de indícios de que foi aquela pessoa que praticou um crime doloso contra a vida, né? Então, daí a grande importância da atuação do Ministério Público, isso na fase inicial do processo. Já mais na fase final, que é a data de hoje, a data do julgamento em si, cabe ao Ministério Público, depois de tudo que foi produzido ao longo do julgamento, analisar as provas, ver tudo que foi produzido, tudo que foi feito, em termos de provas testemunhais, laudos que foram produzidos, e aí concluir se aquela pessoa efetivamente deve ser condenada ou não. E aí o promotor de justiça, o Ministério Público, pode pedir a condenação daquela pessoa, pode pedir a sua absolvição, pode pedir a condenação parcial, só em alguns termos. Os jurados analisam ainda os motivos que levaram o Ministério Público a denunciar o caso. Eu nunca imaginava que ia participar de um mundo totalmente diferente do que a gente vive, né? A gente acha que as coisas não andam, não fluem, e que a gente só vê em novela ou em filme. E que, na verdade, a gente participando, presenciando, a gente vê e a gente presencia realmente o que acontece, que a justiça está fazendo o papel dela. A defesa tem 2 momentos para sustentar a tese, e é sempre ela que fala por último. Momento crucial para definir o destino do réu. No Tribunal do Júri, a gente está mexendo com a liberdade da pessoa, com a vida dele. É caso que a pessoa pega 20 anos, outra 30. Então, assim, é essencialmente liberdade. Então, tem que estar um advogado ali presente para que possa fazer o trabalho, a defesa técnica e o acusado tenha um julgamento justo. Ao longo do júri, o réu fica em uma cela sob o monitoramento da polícia. Os fóruns têm um aparato para receber todas as etapas do julgamento. O local mais importante é este, a sala secreta. Aqui que os jurados tomam a decisão. Os votos são sigilosos e depositados em urnas. Eles se limitam a declarar aspectos fáticos, o sim, o não, a autoria, a rejeição da autoria, a qualificadora, um privilégio sustentado pela defesa, dentre outras considerações. Então, o aspecto de dosagem de pena é importante como resposta do Estado juiz para aquilo que os
os jurados afirmaram ou rejeitaram. Neste caso que acompanhamos, o julgamento durou 8 horas e o réu foi condenado. 21 anos e 4 meses de reclusão, pena definitiva. Na semana que vem você verá outra reportagem da série especial. E esta edição do Link CNJ termina aqui. Na quinta-feira que vem, voltaremos com outra edição inédita às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, na sexta-feira às 5h30 da manhã e no domingo ao 12h30. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.